Especialistas ouvidos pela Itatiaia analisam como será o futuro da Venezuela após a operação que prendeu o presidente do país. O Jornal da Itatiaia ouve especialistas para entender e explicar as consequências da operação americana que prendeu o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a esposa nesse sábado. Como será o futuro da Venezuela? E o papel do Brasil como liderança aqui na América do Sul? Outros países da América Latina podem ser alvos dos Estados Unidos? O professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela, acredita que não. Os casos mais graves que nós temos estão relacionados à relação tensa que Cuba tem com os Estados Unidos, por exemplo, mas naquele caso em específico, os Estados Unidos nunca se sentiu encorajado a invadir Cuba, nem ao menos épocas mais remotas, onde a relação entre os dois estava mais tensa. Com relação a outros países que têm grande ligação com o narcotráfico, como por exemplo Colômbia, Equador, estados que os Estados Unidos também têm criticado muito, eu acho que não vai passar disso. O caso da Venezuela era muito específico, um governo ditatorial contra os interesses norte-americanos, com reservas de petróleo imensas, as maiores reservas comprovadas de todo o planeta, e outras questões como, por exemplo, a proximidade que a Venezuela tinha de inimigos estratégicos em termos geopolíticos dos norte-americanos, como o caso da China, que é grande credora da Venezuela e utiliza seus recursos naturais, principalmente petróleo, e a Rússia, que se aproximou da Venezuela para exportar equipamentos militares, por exemplo. Então é um caso muito específico até o momento. Em relação ao futuro, esse cenário a gente não tem como precisar, até mesmo porque o caso da Venezuela não é único na América Latina em termos de intervenção direta americana, como tivemos, por exemplo, no Panamá, no final dos anos 80 do século passado, onde os Estados Unidos fez uma operação muito semelhante a essa que fez com Nicolás Maduro. A curto prazo, nenhum cenário que vislumbremos que haja qualquer tipo de possibilidade de uma intervenção americana desse tipo. Sobre o Brasil, Manuel Furriela destaca que o nosso país não vai poder radicalizar nas reações, porque pode atrapalhar as relações com os Estados Unidos. A tendência é que o Brasil mantenha a sua aproximação pragmática com os Estados Unidos, já que é de interesse de ambos o restabelecimento, principalmente das relações comerciais. As exportações brasileiras atingem não só os interesses nossos, como também são necessárias para o abastecimento dos Estados Unidos. E o professor da Universidade de Relações Exteriores da China, Marcos Vinícius de Freitas, considera que é incerto o futuro político da Venezuela. Lembrando que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que o país vai administrar a Venezuela até uma transição de governo adequada. Mas, por outro lado, o Brasil está reconhecendo a vice-presidente Delcy Rodrigues como presidente interina. Explicar o futuro da Venezuela nesse momento é um exercício difícil de ser feito em razão das várias situações que se pode enfrentar no curto e médio prazo. Agora, o presidente Trump fala de administrar a região, o que implica uma questão fundamental. Reconhecerá o governo Trump a situação constitucional presente, que deixaria o governo nas mãos da vice-presidente, que é uma continuidade do regime chavista e madurista, ou se necessariamente o governo Trump vai realizar um passo anterior, invalidar o resultado eleitoral de Maduro e instalar aí no governo o presidente eleito. Marcos Vinícius de Freitas diz agora se acredita ou não em uma ofensiva dos Estados Unidos contra outros países. A impressão que se tem é de que todas essas operações militares dos Estados Unidos, à exceção do Irã, foram ações contra países militarmente fracos e com uma falta de capacidade de defesa. O que nos leva a crer que quando os inimigos são de menor relevância militar e econômica, eles sofrem sim as consequências de um intervencionismo maior dos Estados Unidos. Então é provável que este tipo de ação aconteça sempre que os Estados Unidos identificarem um interesse econômico no lugar da intervenção, que é extremamente importante, e em segundo lugar,
a capacidade efetiva de este país conseguir retalhar de alguma forma a ação militar dos norte-americanos. Ouvimos aqui no Jornal da Itatiaia, inicialmente, o professor de Relações Internacionais Manuel Furriela e depois o professor da Universidade de Relações Exteriores da China, Marcos Vinícius de Freitas. Repórter Eustáquio Ramos.